Na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, vamos conversar agora com a mineira Gelma Franco. A história dela começou com o café. Começou em 2002, quando ela entrou em uma cafeteria de Bruxelas para se aquecer e o atendente quis saber que tipo de café ela gostaria de tomar. Depois de descobrir que café não é tudo igual, ela encontrou uma paixão, mergulhou de cabeça no universo do café, fez disso um negócio de sucesso. Boa noite, Gelma. Obrigado por conversar conosco aqui no Band News TV. E querido, boa noite para todos vocês. Já descobriu quantos tipos de café existe no mundo? Já provou quantos deles? Olha, te confesso que quase todos, viu? Quase 18 anos de trabalho, já provei muito café nessa vida. Agora, é uma questão só para entendidos diferenciar esses tipos de café ou não? O leigo, o cidadão comum, enfim, nós aqui no estúdio, que tipo de dicas você pode dar para que a gente consiga fazer essa diferenciação? E eu queria saber qual é o seu preferido também, Gelma. Então vamos lá. Na verdade, nós brasileiros, nós temos uma paixão com o café, né? A gente tem uma história muito grande com o café e, se você parar para pensar, todos nós sempre tomamos café de baixíssima qualidade no Brasil. Os cafés sempre foram, que nos foram apresentados, sempre era só café, nunca era cafés, né? Sempre a gente tinha somente café. O que é isso? Ah, mas é café, café com açúcar, café. Quando alguém diz para você que existem vários tipos de cafés, você já leva um susto, porque você, mas como cafés? Por quê? Porque ele tem sabores diferentes, tem química? Não. É qualidade, é varietal do café. E isso é muito legal, porque na hora que você percebe que existe o tradicional, existe café superior, existe gourmet e existe o especial. Então, assim, depende muito do paladar. E a gente vai aprendendo, né? Eu acho que é um caminho, sabe? É um caminho. Como nós fizemos com vinho. O vinho também a gente não sabia nada, fomos aprendendo ao longo dos anos, e o café está indo muito nessa linha. Gelma, e como é que é o café brasileiro hoje? Esse café que a gente toma não só esse que a gente toma nos intervalos entre as atividades, mas também aquele que é exportado pelo Brasil. O Brasil teve ciclo do café, né? Foi pauta da exportação brasileira muito importante, ou mais importante durante muito tempo. Daí um dia apareceu aquele colombiano lá do desenho que tinha carregando o burrico. Isso, começou a aparecer em tudo quanto é jogo nos Estados Unidos, roubou o título de maior exportador de café do Brasil. Hoje, o que é o café na pauta brasileira e o que é a qualidade do café que nós brasileiros tomamos? Tá, então vamos lá. No cenário mundial, nós somos o celeiro do mundo. Nós representamos mais de 50% da exportação e do consumo de café. O mundo depende da gente. Se a gente parar para pensar que a segunda commodity mais valorizada depois do petróleo é o café. E nós somos os maiores produtores de café. Então, assim, nós temos excelentes cafés. Só que existem barreiras comerciais, existem interesses comerciais que vai além simplesmente do excelente produto. Agora, quando você fala do Juan Valdez, é incrível, porque o café colombiano ele é um café de qualidade, não é um café que é ruim. Acontece que o marketing deles, por muitos anos, foi muito bom. E isso, de uma certa forma, ultrapassou, entendeu? O conceito de cafés lá fora, café de qualidade é da Colômbia. Não, o Brasil tem cafés maravilhosos. A gente tem hoje, no mínimo, 33 regiões demarcadas de cafés especiais. Então, assim, é incrível. Então, você consegue, lá fora, já começa a existir um movimento muito grande de valorizar esses cafés. A gente tem processos diferentes. Se vocês verem, vocês devem saber um pouco sobre isso também, o que as fazendas, os pequenos produtores fazem, às vezes com tão pouco recurso, mas trabalham com tanto carinho, com tantos processos corretos para fazer um café de qualidade, que merece sim ganhar prêmios internacionais e ser valorizado lá fora. E o Brasil agora internamente, agora que a gente está aprendendo a tomar café, sabia? Agora que a gente está aprendendo a diferenciar cafés. Pois é, você usou o termo paladar, eu quero usar o termo aromas. Como é que está isso para o brasileiro, hein? O brasileiro tem essa percepção dos aromas, tem esse paladar modificado para esses novos cafés, ou a gente continua
O café que nos servem a gente toma e está tudo bem. Então, o nosso paladar é muito infantil, né? Nós temos uma herança portuguesa, a gente gosta das coisas muito doces, as crianças com mamadeira desde criança, pirulito, sobremesa após almoço. Então, a gente já vem com um paladar muito infantil. E também de cultura de tomar café de baixíssima qualidade. Então, um café de baixa qualidade, cheio de defeitos, a indústria no geral, ela queima esse café para esconder esses defeitos. Então, uma dica que eu sempre dou, fujam de café extra forte. Você não está tomando um café mais intenso, você está tomando um café com muitos defeitos. Então, questão de paladar, o nosso paladar estava muito mascarado. Por quê? Por causa disso tudo que eu comentei, do amargor excessivo, da açúcar demais. E você não estava acostumado a tomar café para degustar, era simplesmente um hábito social, concorda? Muitas vezes você tomava, vamos ali tomar um cafezinho. É diferente quando você começa a degustar café. E é um outro universo. Porque como nós temos notas de entrada, notas de aromas, aromas secundários, tem aromas de flores, de frutas cítricas. É incrível assim, a diversidade e a capacidade que temos de ter no Brasil cafés de várias variedades. Você já deu uma dica importante, que é essa de se evitar o café extra forte. Para se reconhecer um bom café, que outras dicas a gente poderia passar para os nossos assinantes aqui no Band News TV e também os ouvintes da Rádio Bandeirantes? Vamos pensar o seguinte, ó, eu vou tentar mostrar para vocês, talvez vai dar um pouco de reflexo, mas vou ver se eu consigo chegar. Consegue chegar aí uma pirâmide ou não? Sim. Mas não, mais pra... Aí. A gente não consegue ler muito bem, mas vai. Bom, mas tudo bem, eu vou tentar explicar aqui, falando. Imagina uma pirâmide, na base dessa pirâmide estão os cafés chamados tradicionais. Então, a gente tem cafés de excelente qualidade, mas que eles não aparecem nessa base. É o alto consumo, tá? Esse café é o que eu acabei de contar para você. Cheio de defeitos, é café que foi misturado, tem palha, tem várias coisinhas misturadas nesse que é chamado café. Logo depois, a gente tem um café chamado tradicional, que é um café que já mistura um pouco desse café de baixíssima qualidade, que é o tradicional, com um pouquinho melhor já, que aí ele já vai para o superior. Depois a gente tem o gourmet, que aqui no Brasil e no mundo inteiro é considerado café 100% arábica. É da variedade, tá? Não quer dizer que ele seja muito simplesmente prazeroso de tomar, mas ele já é melhor na estrutura e na escolha. E depois, acima dele, a gente tem um café que é chamado superior especial, de excelente qualidade. Como que você vai diferenciar isso na gôndola do supermercado? Vamos falar de consumidor na gôndola. Não está escrito esses selos, né? Tradicional é tradicional. O gourmet, quando você vê escrito gourmet, você já sabe que ele já é melhor, tá? Por essa classificação. E o especial, aí tem os atributos sensoriais que tem que levar em consideração, que é se denominação de origem controlada, se teve colheita seletiva, se isso veio do pequeno produtor ou que teve rastreabilidade controlada, sabe? Tudo isso faz com que o café ele seja mais refinado e que o paladar, no seu paladar, ele fique mais agradável. O que é esse mais agradável? É mais doce, puro, por isso que eu falo que não precisa ficar colocando tanto açúcar. É um café mais doce, é um café que você sente a acidez, o corpo, tudo isso num equilíbrio, num balanço muito bom na sua boca. Gelma, a minha esposa me chama de paladar subdesenvolvido porque eu coloco adoçante no café, ela toma puro. Fale um pouquinho sobre esse assunto, o resto da vida. Por favor. Porque isso aí, o que você fez? Você virou outra bebida. Porque o café, você imagina, café bom é café puro. Porque você consegue, quando você começa a tirar o açúcar, e isso é uma dica, uma outra dica que eu dou, você começa a limpar o seu paladar e começa a identificar o que você gosta e o que você não gosta. E aí você vai trocando. Gente, há 20 anos atrás a gente não tinha opção. Hoje a gente já tem
várias opções, várias marcas, várias opções de cafés. Vou dar um número para você. Se a gente falar de mercado, em 2010, não tão distante assim, em 2008, 2010, o consumo de cafés especiais no Brasil não representava 2%. Quando eu comecei com essa história em 2003, quando a gente fez o primeiro boutique de cafés especiais de São Paulo, a gente era um traço, era um traço. Então, assim, teve muito mato para abrir, para a gente conseguir enxergar o que a gente está vendo hoje. De 2010 já foi crescendo, a gente representava 2%, e sabe quanto a gente estava agora, de 2019 para 2020? 27% do mercado. Ou seja, as pessoas tentando aprender. E a tendência era a gente dobrar de tamanho até 2023. Tirando esse pedaço agora da ruptura, mas a tendência é, crescendo 2 dígitos. É muito legal isso. Mas por quê? Porque começaram a aparecer pessoas que foram estudar, que foram entender do mercado. Por que a gente tinha que ser só o celeiro do mundo e a gente não ter esse acesso? Por que não ficar aqui o que era nosso? Né? O que é bom, o que é nosso, o que era Brasil, que é esse café de excelente qualidade. Eu escutava em 2003, 2004, as pessoas falando para mim, inclusive grandes mercados, supermercados, falando, não tem mercado para isso, ninguém vai comprar esse café. Não, a gente sempre gostou de café, o brasileiro sempre tomou muito café, nós éramos o segundo consumidor, hoje nós já ultrapassamos os Estados Unidos e somos o maior consumidor de café do mundo. Por quê? Porque foram aparecendo novas formas de fazer, a profissão de barista ajudou muito, claro, a mídia, os formadores de opinião, e aí a gente foi criando uma massa crítica que ainda está muito nos grandes centros, falta ainda expandir ainda para o interiorzão do Brasil, que é enorme, e aí a gente foi criando essa massa crítica, fazendo com que, olha, eu gosto, não gosto, ter mais opções. Hoje você vai numa gôndola de supermercado, você já vê mais opções de café. As grandes empresas querendo investir. Então, existe mercado, sim. E tinha uma demanda adormecida? Tinha. E agora, como é que faz? Olha, se a gente tem um excelente produto e tem um consumidor querendo, só falta dar match. Gelma, existe, como você disse, diferentes tipos de grãos do café, né? Agora, existem também diferentes métodos de extração do café. Isso pode ser na máquina conhecida como a máquina italiana, do café expresso, pode ser no café com o coador, existem outros métodos. Qual a principal diferença entre eles? Na verdade, assim, o mesmo café, ele pode se transformar em 3, 4 cafés diferentes, conforme o método de preparo que você escolher. Isso é incrível. E café é ciência. Você tem que pensar que tem química, que tem física envolvida, você tem que pensar na granulometria, você pensa na moagem, na torra, no método de preparo, na quantidade de água, na temperatura da água, em quantas vezes, quantos ml, proporção de gramas. Então, sempre pensando assim, se eu for fazer um café coado, que é o mais desejado pelos brasileiros, né? 80%, 90% da população brasileira adora café filtrado, né? O coador nosso. Se você pensar nisso, você tem que fazer sempre uma proporção de café de qualidade, colocando 10 gramas de pó para 100 ml de água. Então, você já consegue fazer um café, essa é uma receitinha básica. Conforme o café, o grão que você tiver comprado, você vai alterando, mas sempre pensando que é 1 para 10. Já é uma dica bacana para quem está começando a entrar nesse mundo de cafés diferenciados. Agora, fazer café na prensa francesa, fazer café filtrado, fazer café no método de expresso em si, tem vários formatos. Tem que ser cada um aquele que agrade mais o seu paladar, né? E ainda bem que a gente tem essas opções hoje. Eu tenho uma curiosidade. O que você fazia antes de entrar naquela cafeteria na Bélgica? Eu trabalhava com comunicação. Mas era uma apaixonada por café, né? Tá. E essa era a outra pergunta.
Quantos cafés você tomava? Você tomou 3 cafés naquela cafeteria na Bélgica para se esquentar. Estava frio lá fora, né? Em Bruxelas, você entrou para se esquentar, tomou 3 cafés. Quantos cafés em média você tomava antes e quantos cafés você toma agora? Olha, em média, antes eu tomava um café por semana, e olhe lá, um Tá. café. No domingo, mas não pelo café em si, era pelo momento, né? Porque Tá. café é muito momento, né? E depois de lá, a sensação que eu tive, isso foi o que foi o grande insight para mim, era se tem no Brasil e é tão bom assim, onde está? Cadê? Então eu comecei a minha trajetória voltando para cá e pensando, puxa, eu vou descobrir onde que está esses excelentes cafés. Se o mundo conhece, eu quero ir numa cafeteria e tomar esse café. E como eu não tinha, eu fui ajudar a montar. Eu criei o conceito, trouxe pessoas para trabalhar, teve várias outras pessoas na mesma época do que eu, que também teve essa ideia, né, de falar, está na hora do Brasil começar a conhecer cafés, mas a gente não tinha profissionais. A gente tinha que criar, a gente teve que criar baristas, mestres de torras, criar concursos, trazer pessoas de fora para vir dar aula aqui. Pensa que loucura! Então, hoje, o universo já expandiu tanto. Olha São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Nós temos várias cafeterias legais com conceito de cafés especiais. E muita gente é informada e passando o legado para o próximo. Então, isso é muito bom. O consumidor, ele está mais exigente e ele está mais bem informado. Isso é uma realidade, concorda? Ele está mais exigente e ele está mais informado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o café, quando ele vem até você, ele já vem mais ou menos sabendo o que ele quer. E se ele não sabe, você ajuda. Porque o paladar seu é diferente do meu. Certo. O dele é diferente da esposa, entendeu? Quantos e nós café... temos momentos diferentes. Quantos cafés você toma por dia hoje? Hoje eu tomo... Esse é o 5º. Esse é o 5º. Tá bom. Djalma, muito Já estou louco para sair daqui e tomar um café também. Chega de conversa. Ô, Djalma, se a pessoa quer te ofender, ela te convida para... Alô? Tá, posso falar uma coisa? Gente, café não tem problema de tomar café, conforme o horário. Café de qualidade, café especial, ele tem no mínimo 2 vezes menos cafeína do que um café tradicional, hein? E Fica outra dica. Se alguém quer te ofender, te convida para um café extra forte com açúcar, é isso? Aí é briga certa. Não me ofende. Eu não sou tão purista assim. Eu só dou as boas dicas. A pessoa aceita se ela quiser. Tá bom.